bem em casa com você? Começando mais uma pitada de português e agora nós vamos falar sobre colocação pronominal. A colocação pronominal exige muita atenção de você. Por quê? Ela é feita de muitos e muitos detalhes. De vez em quando a gente pode se perder numa coisinha ou em outra. Lembrando que colocação pronominal envolve esses queridos pronomes pessoais do caso oblíquo, mas não todos. Aí você tem diante dos pronomes dos seus olhos, tem diante os pronomes pessoais do caso oblíquo. Se eu clicar e der esse destaque, esses caras que vocês estão vendo são os pronomes oblíquos átomos. Esses meninos sempre vão ficar perto do verbo, ou imediatamente antes, que nós chamamos de próclise, ou no meio, que nós chamamos de mesóclise, ou depois, que nós chamamos de ênclise. Tá certo? Bom, então lembra? Metecenozoso alhe, pronome oblíquo átomo. Aqui você tem 3 exemplos de próclise e próclise. Lembra-se, pré-vestibular é antes, próclise também é antes. Quando o pronome é colocado antes do verbo, você se incomoda comigo, o pronome se foi colocado antes do incomoda. Alguém nos disse algumas mentiras na festa, o pronome nos foi colocado antes do verbo dizer, próclise, e o adolescente realizou uma pergunta difícil, o pronome te foi colocado antes do verbo realizar. Em casa ou quando você estiver lá sozinho fazendo a prova, o que pode aparecer? Nos vestibulares mais tradicionais, aqueles vestibulares que gostam mais de perguntas técnicas, como a Federal do Rio Grande do Sul, como a UDESC, como a CAF, como, às vezes, provas da UEM de Ponta Grossa, eles vão te perguntar qual próclise é obrigatória, tá? Então, para isso, você tem que verificar qual é a palavra que está antes do verbo. No caso, o você é que está antes do incomoda. No segundo exemplo, é o alguém que está antes do verbo dizer. E antes do verbo realizou, está o adolescente. Então, se essas palavras são ou não são obrigatórias. Quando você vai para uma... O UEM também sugere isso, a UFSC, a UFPR. Quando você vai pegar o UEL de vez em quando, lá em São Paulo de vez em quando, eles vão te sugerir uma reescrita. Então, por exemplo, na frase... Você se incomoda comigo? O pronome poderia ser colocado depois do verbo. Ou seja, aí você pensa, você incomoda-se. Quando eles sugerirem isso, tome um pouquinho de cuidado. Por quê? É muito mais fácil existirem casos de próclise do que de ênclise ou mesóclise, tá? Então, agora eu não vou entrar em detalhe, mas você deveria falar assim, será que a palavra você é atrativa? Bom, por enquanto, como a gente só quer mostrar a matéria, quero mostrar o assunto, então lembra, quando que eu tenho o pronome proclítico? Quando o metecenozoso alhe vier antes do verbo. E aqui a gente já não está discutindo nem obrigatoriedade e nem está certo ou está errado. Todas as frases que vocês vão encontrar, obviamente, estão certas. Na mesóclise, só pode acontecer quando o verbo estiver no futuro, seja ele futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, mesóclise é quando o pronome metecenozoso alhe é colocado no meio do verbo. Se você olhar para esse exemplo aqui, todo verbo no futuro do presente, que é o caso do incomodará, que é o caso do revelarei, ou no futuro do pretérito, que é o caso do convidaríamos, todo verbo no futuro tem uma letrinha R. Então, você vai até a letra R, coloca o pronome oblíquo, coloca o hífen, perdão, coloca o pronome oblíquo, coloca o hífen de novo e termina a conjugação. Aqui, se você tirar esse C daqui, o verbo vai ficar incomodará, futuro do presente, tá certo? E incomodar, CA comigo, é mesóclise, tá correta essa mesóclise, obviamente. Lembra? Quando que você vai ter mesóclise? A maioria dos vestibulares hoje saem de trecho. Então, eles pegam um trecho literário ou pegam um trecho qualquer de uma revista, de um jornal, e dali eles tiram a gramática, tá certo? Se esse texto for do século XIX, ou como você encontra na UDESC e na UFSC, trechos de livros, aí sim você pode encontrar uma mesóclise. A partir da Semana de Arte Moderna, de 1922, você já verifica que a mesóclise, poucos são os escritores que vão usar. Agora, o que eu queria chamar a atenção é na segunda frase. Olha lá. Revelar-te-ei algumas fofocas na festa. Você verifica que esse T foi colocado depois do R, hífen, pronome, hífen. Se você tirar o T, vai ficar revelarei. Ou seja, isso é mesmo. Aí você fala assim, ô Peter, eu não poderia falar te revelarei? Olha, aí nós temos 2 tipos de pergunta. Tecnicamente falando, não se inicia a oração com o pronome oblíquo átomo.
me, te, se, nos, os, alê, pronome oblíquo átomo não deve iniciar oração na língua portuguesa. Ou seja, falar te revelarei está errado nessa segunda frase. Perfeito? Aí o cara fala assim, tá, então já que eu não posso fazer eu te revelarei, porque não se inicia oração com o pronome átomo, é a única hora que a próclise está errada, o que é que eu posso fazer? Não poderia falar revelarei-te? Não. Quando o verbo estiver no futuro do presente ou futuro do pretérito, ou você faz próclise ou você faz mesóclise. A ênclise está desautorizada, é erro, tá certo? Mais uma coisa, professor, eu poderia falar te revelarei? Oficialmente acabei de dizer que está falso. Como que poderia ficar verdadeiro? Quando, como isso aconteceu quando a Federal, a UFSC, indicou o livro Macunaíma, né? Lá tem várias marcas de oralidade, vários usos de colocação do pronome errado, tá certo? Então, se você fala te revelarei, você vai falar que está iniciando oração. Não pode, a não ser que seja por marca, a não ser que a proposição fale. Percebe-se que é o uso de marcas da oralidade. Mas, fora isso, nunca se inicia oração com pronome oblíquo átomo. Convidá-lo-íamos, lembrando que quando o verbo tem a letrinha R, você vai colocar o pronome o, essa letrinha R de convidar sai e entra esse L aqui. E a ênclise, obviamente, é quando o pronome é colocado depois do verbo. Então, você incomoda-se comigo, ênclise corretamente colocada. Não, fale-nos tudo quando tiver tempo. Ênclise do pronome nos corretamente colocada. E o adolescente realizou-te uma pergunta difícil. O que eu quero chamar a atenção é assim. Nós temos 9 situações obrigatórias de próclise. Então, é muito mais fácil você esbarrar num caso de próclise do que de ênclise. Vamos ignorar um pouquinho a mesóclise. Outra coisa, na hora da redação, muito provavelmente o melhor, eu não estou vendo o teu texto, mas o melhor seja fazer uma próclise. Por quê? Vai que você tem um caso obrigatório de próclise. O que eu queria chamar a atenção aqui tá. Então, Pita, você está dizendo para mim que toda vez que tiver uma próclise está bem feita? Não necessariamente, que é o caso dessa segunda frase. Está vendo aqui? Ó? Não, fale-nos tudo só quando tiver tempo. Se você, então o vestibular dele pode sugerir, ou você mesmo pode assim, o pronome nos que está depois do verbo, se eu deslocar para cá, ele vai ser a primeira palavra da frase? Vai. Então não se inicia oração com o pronome 4, por causa dessa vírgula. Outro dia eu estava olhando na internet, porque antes de dar aula a gente fica pesquisando alguma coisa que tem na internet. Apareceu um site falando assim, depois de vírgula não se coloca pronome oblíquo. Depois de vírgula, não. Por exemplo, e se essa vírgula for o fechamento de um aposto? Eu falar assim, a mulher, vírgula, famosa na rua, vírgula, nos deu mais um doce. Então, assim, nos deu, tem uma vírgula aqui. Mas essa vírgula é para fechar o aposto. Então, tanto que você souber que ela é famosa na rua, já sei que ela é famosa na rua. Você vai tirar e vai falar, a mulher nos deu um doce. Tá certo? Então, toma cuidado, não é qualquer vírgula. Por exemplo, uma vírgula que fecha um aposto, vai poder colocar esse pronome nos aqui. É que esse aqui não. Se você tirar esse não daqui, a vírgula desaparece e é nessa hora que você não pode iniciar a oração com pronome oblíquo. Beleza? Então, próclise é quando o pronome vem antes, proclítico. Mesoclítico é quando ele está no meio e enclítico é quando ele vem depois. Aqui você vai ver trechos da UFSC e da UDESC. Esse é da UDESC. Dos períodos. Certo dia em que me pus a pensar nisso, veio minha reflexão. O pronome me, quanto à colocação pronominal, sequencialmente está proclítico, devido à presença da partícula que, pronome relativo que é atrativo, e enclítico, o que se justifica pela manifestação da ordem natural, verbo, objeto, além de não haver justificativa para o uso da próclise ou mesóclise. Aí você, como eu chamei a atenção, professor, eu não vou fazer prova da UDESC. É o que eu chamo a atenção para todos os alunos que assistem às minhas aulas. Não importa onde você vai fazer. Toda vez que você vai fazer assim uma prova, professor, meu sonho uma hora é o UFSC, é o FPR. Então você vai verificar que lá as perguntas elas são assim mais suaves, tá certo? E imagina um dia que eles estiverem com a macaca e quiserem perguntar uma coisa mais difícil. Então é por isso que a gente vai para o UDESC, vai para a URGS, vai para a UEM, porque justamente esse vestibular de vez em quando fazem umas perguntas técnicas como essa questão que você está vendo. Olha lá. Então ele fala aqui, sequencialmente. Então ele está falando primeiro desse me aqui, me pus, e depois desse outro veio-me. Perfeito? Então vamos lá. Vamos lá.
Então, certo dia me pus. Ele falou que, devido a colocar, sequencialmente está proclítico. Sim. Então, antes do verbo pôr, o pronome me foi colocado. Perfeito, ele está proclítico. Devido à presença da partícula que. Esquece essa vírgula aqui, para aqui. Realmente, eu estou vendo que a palavra que veio antes. E ele fala que essa palavra que é uma palavra atrativa. Aí é que nós temos o problema. Então, quando você vai fazer um vestibular mais que quer saber se você está acordado, se quer saber se você não quer entrar tanto em detalhe, que é o caso da UFSC, da UFR, de vez em quando eles vão entrar em detalhe, eles só vão sugerir a mudança. Você vai ver no próximo slide, tá? Agora, quando você vai pegar um vestibular mais técnico, você tem que saber se essa palavra aqui é atrativa. Então eu te passo uma dica. Lógico que na aula de hoje, daqui a pouquinho, daqui no máximo 10 minutos, eu estou passando os 9 casos obrigatórios de próclise, quando a próclise tem uma palavra atrativa, que é o caso desse que aí mesmo. Então eu vou te pedir um favor. O que você vai anotar agora no papel é uma dica. Dicas, obviamente, falham. Mas para aquele aluno que não gosta muito de português, eu vou passar essa informação. E para você que tem uma noção e para você que não quer correr risco nenhum, as informações técnicas aparecerão daqui a pouco. Mas olha lá, vamos fazer isso aqui. Então, esse me foi colocado antes do verbo pôr. Então, eu vou analisar a palavra aqui que ele falou que é pronome relativo. Vamos lá. Como é que é a mesma técnica do pronome relativo? Se eu trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, vai ficar certo dia no qual me pus a pensar nisso. Sim, esse que consegue trocar por o qual, sim, ele é um pronome relativo. E já vou avisando, todo pronome relativo é atrativo. Mas imagina que você faz parte daquele grupo de alunos ou que tem um pouquinho de insegurança ou que tem um pouquinho de medo. Ou que não gosta mesmo de português. Aí você vai fazer assim. Qual é a dica, Pita? Então olha para a palavra que está antes do me. Antes do verbo pôr, na verdade, né? Antes do verbo pôr, que o me pode mexer, né? Olha lá, esse que. Ele é substantivo? É nome de uma fruta? Estou passando o mouse. É nome de uma fruta? É nome de uma pessoa? É nome de sentimento? Não, não é substantivo, não. Esse que é um pronome pessoal do caso reto. Lembra quais são os 8 pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Também não é pronome pessoal do caso reto, não. Tá certo? Atrás desse verbo pôr veio a palavra que. Ele é um pronome de tratamento? Não. Então essa é a dica. Quando você tiver um verbo e antes desse verbo vier um substantivo, eu posso falar a menina me chamou e a menina chamou-me. Tá tudo certo. Segundo, se vier um pronome pessoal do caso reto, ela me chamou ou ela chamou-me. As duas colocações estão certas. E terceiro, se vier um pronome de tratamento, você, senhor, senhora, vossa senhoria. Então eu vou falar que vossa senhoria me chamou e vossa senhoria chamou-me. Ou seja, é dica, tá? Pode falhar, já já vem as regras. Então você vai, no dia da prova, imagina que você vai assim. Aqui você vai ter esse problema, que você tem que saber se ele é pronome relativo e tal. Mas nos vestibulares que não exigem muita gramática, vai assim, ó, tá vendo que tem o verbo pôr, pronome foi colocado antes, a palavra que não é substantivo, não é pronome reto, não é pronotamento, a próclise é obrigatória. Só que ele falou que sequencialmente o outro que está aqui, ó, é enclítico. Sim, realmente foi colocado depois. O que se justifica pela manifestação da natural, verbo e pronome e objeto, sem problema. Além de não haver justificativa para o próprio. Vamos lá, eu posso colocar aqui, ó, certo dia em que me pus a pensar, me veio a reflexão? Não. Por quê? Não se inicia oração com pronome claro. Professor, isso daí não seria um aposto? Não, essa vírgula aqui, ó, tá vendo? Certo dia que pus a pensar é uma mensagem e a outra, né, veio minha reflexão é uma outra mensagem. Então, realmente, essa vírgula está separando orações. Então, não pode, como não pode, o verbo não está no futuro, não pode mesóclise, essa é uma proposição verdadeira. Outra, mas ele não me fez mal nenhum na linha 10 e até emprestou-me dinheiro na linha 10 e na linha 11. Quanto à colocação pronominal, na primeira oração tem-se um pronome proclítico. Tá? Aí você para, vai lá, eu não sei porque eu não destaquei, vai lá e destaca. Né? Na primeira oração tem pronome proclítico, devido à palavra com sentido negativo. E na segunda tem-se o pronome enclítico. Sim, o pronome está enclítico. Que, de acordo com a língua padrão padrão culta, deveria estar proclítico devido à palavra que, né? Também tem sentido de obrigatoriedade. Perfeito? Deveria estar proclítico devido à palavra até, que possui também sentido de obrigatoriedade. Então aqui, você faz, foi feito ênfase. Lembra que eu falei agora há pouco? Quando vier ênfase, faz cara feia. Olha para a palavra que está atrás. A palavra até, ela não é substantivo.
ela não é pronome reto e ela não é pronotamento. Então você fala, há um sentido de obrigatoriedade. Olha o que eu vou fazer. Cliquei. Esse foi o gabarito sugerido pela UDESC. Mas essa proposição não está falsa, não. Esse até significa que, inclusive, você pode ver que apesar de você não conhecer o texto, como aqui está a linha 10 e a outra linha 10 e 11, você pode ver que é uma continuação. Ele não fez mal nenhum e até emprestou-me dinheiro. Inclusive emprestou dinheiro. Então esse até aqui é um advérbio. E quando você tem um advérbio, meu querido, a próclise é obrigatória. Então, assim, ó, deveria estar propítico devido à palavra até, que possui também sentido de obrigatoriedade. Então, eu não sei, ninguém deve ter reclamado desse negócio, mas a proposição aqui é verdadeira, é uma próclise obrigatória. Então, aquilo que eu falei, se der uma ênclise, primeiro você faz cara feia, depois você raciocina. E a última dessa proposição, desse slide, aliás, nos versos, deitei-me na cama e perto, da cama alguém se sentou. Quanto à colocação pronominal, tem-se na sequência ênclise, vai lá e vê se isso é uma ênclise, que se justifica porque o verbo inicia oração, justifica, tá certinho, e próclise, que se justifica pelo pronome definido alguém. Ó, o verbo sentou está aqui, o alguém está antes do verbo sentar, e o se foi colocado de forma proclítica, próclise. O que você colocaria nessa proposição? Ah, professor, eu não sei se o alguém é pronome definido. Esse é só o defeitozinho. Essa proposição é verdadeira. Toda palavra com todo pronome indefinido atrai. E o alguém é um pronome indefinido. Lembra, por que eu posso saber que o alguém é um pronome definido, se eu não consigo definir? Primeiro, ele pode representar uma pessoa, alguém, mas eu não sei definir direitinho quem que é. Alguém se sentou na cama. Eu não consigo definir quem é que se sentou na cama. Então, você lembra, se o alguém vai ser, o ninguém vai ser, o algo, né? O algum, o alguma, aí o nenhum, nenhuma, tá? Quem está lembrado dessas ideias? Perfeito? Então, aí o que acontece? Pessoal, como é que eu vou saber? O que eu vou falar assim, para quem quer as duas federais aqui, o UFSC e o UFPR, ele só ia falar assim, ó, tá vendo esse C? Pode sair daqui, não pode sair daqui, nem ia perguntar sobre alguém. Se você vai para a URGS, é bom saber um pouquinho mais de forma técnica. Olha o que acontece nessa prova. Essas duas que você está vendo aí já pertencem à UFSC, as duas. Bem, me faça, na frase, peço a ele encarecidamente que me faça o favor de lembrá-los, e em me sinto, na frase, saí ao sol onde tem um doim, me sinto exaurida, a colocação pronominal poderia ser alterada para faço-me e sinto-me, né? Pois a ordem do pronome em relação ao verbo é opcional nos dois casos. Então vamos analisar essa proposição, aí sim, essa daqui é da UFSC. Você verifica que aqui é mais suave. A federal, ela já colocou assim, ó, poderia ser substituído, o verbo é opcional, pode ficar aqui, pode ficar ali. Ela não vai tanto entrar em detalhe. Então, olha só. Quem é que está aqui? Então, realmente, ele falou assim, ó, ele falou, né, faça-me, né, e sinto-me, né? Ó, então, aqui, ó, me faça. Esse me foi colocado antes do verbo fazer. Aí você vem, rabisca aqui, circula aqui. Essa palavra é atrativa? Sim, qualquer palavra aqui, no caso aqui é uma condição integrante, tá? Qualquer palavra aqui atrai. Qualquer palavra aqui atrai. Aí se você quiser aquela dica, né? Substantivo não atrai, a palavra aqui não é substantivo. Pronome reto não atrai, a palavra aqui não é pronome reto. A palavra aqui também não é tratamento, então você deduz. A próclise obrigatória. Ou seja, a sugestão faça-me não pode. Já está errada essa proposição. Vamos para outra. Me sinto, ele falou me sinto exaurido, pode, ó, é opcional. Não é opcional não, olha quem está aqui, a vírgula. Então, sair ao sol é uma mensagem, onde tentei é a segunda mensagem, tem o doim, e a terceira, me sinto exaurida. Então, essa vírgula está separando a mensagem do verbo tentar com o verbo sentir. Ou seja, é falsa mesmo, os dois motivos são falsos. Primeiro que a palavra aqui é uma palavra atrativa, só pode ficar nesse lugar. E por causa dessa vírgula, eu não poderia iniciar a oração com o pronome obliquátum. Então, as duas proposições estariam falsas. Então, você verifica que na UFSC é mais suave. Então, ele fala assim, pô, eu não consegui decorar quais são os casos obrigatórios, mas o Pita me deu uma dica. Informação técnica, não se inicia oração com o pronome obliquátum. Isso é obrigatório, você poderia ter feito nessa segunda mensagem. E a segunda, como que não é nenhum dos três, não é substantivo, não é pronome reto, não é tratamento, próclise, 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 próclise obrigatória. Olha para a próxima. Já não me penteio, o pronome pode ser posposto ao verbo sem desvio da variedade padrão da língua portuguesa, da língua escrita. O que acontece? Falso de novo, porque a palavra não é uma palavra atrativa, tá certo? Qualquer palavra negativa também
atrai. Antes de passar as regras, eu queria passar duas observações. Uma já foi dita, que é essa daí. Nunca se inicia oração com pronome oblíquo. Na língua espanhola pode, mas na língua portuguesa, só isso daí que você está vendo está errado. Ou, se ficar verdadeira, como eu já falei, caiu na UFSC, quando eles pegaram um trecho do Macunaíma, eles falaram que houve marcas da oralidade, uso colocado da linguagem, tudo bem. Então, não se inicia oração com meter-se nos os o alhê, pronome oblíquo no mete-se nos os o alhê. Então, voltaram da festa me acordando com barulho. Essa vírgula está separando a mensagem do verbo voltar com a mensagem do verbo acordar. Ou seja, esse mês está iniciando a oração. Gramaticalmente, de acordo com a norma culta, essa proposição, essa frase está falsa. Só ficaria verdadeira se ele pedisse marcas de oralidade, como já apareceu na UFSC. E outra que é muito raro aparecer ultimamente depois de particípio. Amado, justificado, encomendado, avisado, comunicado, notificado, escrito, dito, feito. Quando o verbo terminar com DO ou com TO, ele está no particípio. E depois de particípio não pode colocar hífen e pronome oblíquo consequentemente. Você está vendo que aqui havia avisado é uma locução verbal. Esse havia aqui é um mero verbo auxiliar, não dá bola para ele. E o verbo avisar aqui está no particípio. Depois de particípio, não pode colocar pronome oblíquo. O certo seria falar nos havia avisado. Mesma coisa aqui, ó. Escrito é particípio. Não posso falar escrito-lhes. Tem que falar tinha lhe escrito muitas fofocas. Beleza? Duas observações, então vamos ver uma prova. Tá? Essa questão que você está vendo, se me falha a memória, é do Ita. Nem filhos, nem netos, nem ninguém lhe dava ouvidos. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. Me avisaram do acidente por telefone. Essas são as três frases que ele sugeriu. Aí ele fala quanto à colocação pronominal. Então, a obrigação deveria ser isso aí. Destacar os pronomes oblíquos. E verificar se tem alguma de antemão que está falsa. Não esqueça de dar uma pausa no seu vídeo. Eu já vou clicar. Você verifica que tem alguma falsa aí fácil. Sim, a número 3. Tá? A número 3, não se inicia oração com pronome oblíquo. Moral da história, 3 letras eliminadas porque eu sei que não pode iniciar oração com pronome oblíquo. Aí vamos lá. Nem filhos nem netos, ninguém lhe dava ouvidos. Aí você lembra, esse lhe veio antes do verbo, próclise. Ele é a primeira palavra da frase? Não. Então, essa frase, nem quero saber se o ninguém é palavra atrativa ou não. Não é isso que ele está perguntando. Ele só quer saber quem é que está a colocação correta. E se você olhar para esse ninguém lhe dava, o lhe foi colocado corretamente antes do verbo, não está início de oração, toda vez a um próprio é bem-vinda. Então, como a primeira está certa, ainda não consigo fechar o exercício. Vamos para a segunda. Quando a viu na sala, dirigiu-lhe a palavra. Esse quando a viu, próclise também. Olha lá. Então, quando você colocou o verbo ver, e antes dele você colocou o pronome próclise. Ele é a primeira palavra da frase? Não. Então essa frase está correta. Só que tem um outro aqui. Dirigiu-lhe. Isso é uma ênclise. Essa ênclise está certa? Sempre que te derem uma ênclise, fica com um pouquinho de medo. Tá? Aí vamos lá. Como aqui eu estou vendo que tem uma vírgula, então eu sou obrigado a fazer a ênclise, porque aqui eu estou vendo a mensagem do verbo ver, e a mensagem do verbo dirigir. Então essa vírgula está iniciando uma nova frase, com dirigiu-lhe a palavra. Não poderia falar, lhe dirigiu a palavra, eu sou obrigado a falar, dirigiu-lhe a palavra, por isso o gabarito é 1 e 2. Estão corretas. Perfeito? Agora sim, vamos aos 9 casos obrigatórios de próclise. O primeiro caso é de palavra negativa. Toda e qualquer palavra negativa faz uso obrigatório de próclise. Tá? Haverá uma pegadinha, mas é semana que vem, porque semana que vem é quando a gente trabalha com locução verbal. Essa frase, nem me solicitaram o documento para adentrar no camarim. Ela está correta? Porque isso assim, o me veio antes do verbo. Sim. É a primeira palavra da frase? Não. Então, próclise, bem-vinda. Aí vem o vestibular e faz essa sugestão. É a única hora que eu vou sugerir, tá, gente? Nem solicitaram-me documento. Então, a frase original que você leu lá naquele trecho é nem me solicitaram. Aí o vestibular vai lá e sugere. Olha, poderia falar nem solicitaram-me? Aí você fala, não. Por quê? A palavra nem veio antes do verbo e ela obriga a próclise. Ela é uma palavra atrativa porque toda palavra negativa é atração para meter-se nos os. Olha, lembrando que eu falei que são 9 casos obrigatórios de próclise. Os 5 primeiros, esse daí e mais 4, os 5 primeiros são muito usados. Os outros 4 são muito coadjuvantes mesmo.
Segundo caso que mais cai de atração para colocação pronominal, próprios obrigatória, é o advérbio. A gente tem um monte de advérbio. Se você sabe que o aqui é advérbio, aí, lá, acolá também vai ser advérbio. Lembra, tudo aquilo que terminar com o sufixo mente é um advérbio. Se você sabe que a palavra hoje é advérbio, você vai saber que a palavra ontem, amanhã, depois de amanhã. Se você sabe que depois vai ser advérbio, tá? Então antes também vai ser advérbio, e assim por diante. Seria bom que a gente conseguisse dominar todas as regras oficiais, mas aqui são os advérbios. Terceiro cara, e esse me dá medo, é o pronome indefinido, porque nem todo aluno, até um aluno bom, consegue decorar todos os pronomes indefinidos. Então lembra, se tudo é pronome definido, todo, toda, todos, todas também vai ser. Se tudo é pronome definido, o oposto nada também vai ser. Ah, professor, mas nada é negativo. Mas ajuda, né, nego? Vamos lá. Quando você fala a palavra alguém, você lembra de algo, alguém te lembra algum, que te lembra alguma, o oposto, alguém te lembra ninguém, e assim por diante. E a única palavra da língua portuguesa com plural no meio dela, a palavra qualquer, é pronome indefinido. Quaisquer seria o plural. A quarta é um famoso, conhecido aqui por todos nós, pronome relativo. Quando o que trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Quando quem trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. O próprio o qual, a qual, os quais, as quais. E o onde que tem que trocar para ser pronome relativo por no qual, na qual, nos quais e nas quais. Bom, a mulher a qual me referi, eu sou obrigado a falar me referi, porque o a qual veio antes do verbo, e esse a qual é uma palavra atrativa, é um pronome relativo que obriga a próclise. Perfeito? Se você falar a qual referi-me, estaria errado. Vamos lá. E o último dos 5 primeiros casos, qualquer conjunção de oração subordinada. Desde a conjunção integrante, que é uma conjunção subordinativa, conjunção integrante que me dá uma oração subordinada substantiva, como uma conjunção subordinativa adverbial, que vai me dar uma oração subordinada adverbial. Esse exemplo aí que você está vendo. Ó. Ele não se mexeria mesmo que lhe pedíssemos. Esse mesmo que me dá uma ideia de oposição. Lembra? Oração subordinada adverbial concessiva. Essa frase me dá uma ideia de concessão. E a palavra que atrai de qualquer forma. O mesmo que é um conectivo. Embora, assim por diante, né? O como, que pode ser causal, que pode ser comparativo, que pode ser conformativa, a palavra segundo, que é uma conformidade, a palavra porquanto, que é uma causalidade, o conquanto, que é uma concessão, ou seja, qualquer conjunção de oração subordinada atrai. Aí, nessa hora, você está vendo. E das coordenadas? As coordenadas não atraem. Tá? O mas não atrai obrigatoriamente, que é da diversidade. E os 4 casos coadjuvantes aí, tá, gente? Vamos lá. Casos obrigatórios de próclise, orações exclamativas. Lembra que eu falei que tem aquelas 3 dicas? É nessa hora que a minha dica pode falhar. O aluno está lá e fala assim, professor, Deus não é substantivo? Fala, sim, Deus é substantivo. Você não falou que substantivo não é caso obrigatório? Só que nessa frase, você tem que falar Deus lhe abençoe, porque o ponto de exclamação te obriga a fazer uma entonação. Então, quando houver qualquer oração exclamativa ou qualquer oração interrogativa, você obrigatoriamente vai colocar a próclise. A não ser que só tenha uma pergunta com verbo. Ofenderam-te? Não é que ofenderam? Sabe? A não ser que aconteça isso, tá? Que a primeira frase, a primeira parte da pergunta já seja um verbo. Aí não pode. Mas por que te ofenderam? Como te chamaram? Quando te enviaram para lá? Ou seja, qualquer pergunta por causa da entonação, você faz o uso da próclise obrigatória. Esse caso que vai aparecer agora, ele aparecia muito mais antigamente, quando a preposição é exclusivamente ela. E a próxima palavra for um verbo no gerúndio, lembra, verbo no gerúndio com aquelas 3 letras lá, NDO, em me chamando, em nos convidando, em se tratando, em te enviando, tá? E assim por diante, a próclise é obrigatória. Tá certo? Então, quando tiver uma preposição em, mas mais acrescido de um verbo no gerúndio, a próclise é obrigatória. E o último caso das atrações é o pronome demonstrativo neutro. Então, professor, mas pronome demonstrativo neutro, nós temos o pronome demonstrativo masculino, que é o este, esse, o aquele. Nós temos o pronome demonstrativo feminino, que é o esta, essa e o aquela. E o neutro, isto, isso, aquilo. Você também poderia incluir aí o tal. Ou seja, quando eu tiver um pronome demonstrativo neutro, a próclise é obrigatória. Eu tenho que falar que isto
nos atrapalha no Brasil a impunidade. Eu não posso falar isto atrapalha-nos. Tem que ser isto nos atrapalha. Perfeito? Dito os 9 casos, vamos lembrar como que porventura poderiam aparecer numa prova. Todas as frases que vocês estão vendo aí, ou são da CAF, ou são da UDESC, tá? Aí eu fiz uma junção. O enunciado, a maior parte das vezes, era de colocação do pronome mesmo, tá? Às vezes eles colocam assim, quanto ao emprego do pronome. Quando eles falarem quanto ao emprego do pronome, eles deixam um pouquinho mais aberto, e aí você lembra, cuidado quando a palavra você envolver a palavra ter. Então, ó, você viu que ela te chamou? Imagina uma frase dessa. O você é terceira pessoa e o ter é segunda. Então, essa frase está errada não pela colocação pronominal, pelo casamento, pela falta de uniformidade. Então, você é terceira, com ter segunda não poderia. Aí, isso eu tirei, eu só quis colocar nesse exercício a de colocação. O especialista recorreu-se aos números para assessorá-los. Lembra de sempre dar uma pausa e fazer o exercício. Essa frase estaria certa ou estaria errada? Vamos lá. Então, você está vendo que aqui o pronome foi colocado depois. Aqui também, assessorá-los, o pronome foi colocado depois. Lembra que eu falei para você, olhando nos seus olhos, quando te derem ênclise, fica assim meio receoso, faz uma carinha feia. Aí você vai tirar esse C, do recorreu-se, e vai colocar nesse lugar. Se você colocar aqui e falar se recorreu, esse pronome vai ser a primeira palavra da frase? Não. Aí você lá na hora da prova fala, epa, eu posso fazer a próclise. Então vamos analisar a palavra que veio antes. Se a palavra especialista for um caso obrigatório, essa frase está errada. Agora, se ela não for obrigatória, lembra, especialista não é nenhum dos 9 casos. Especialista é um substantivo. E substantivo eu sei que é dica, mas substantivo não atrai. Tá? Aí só que tem um problema, tem o assessorá-los, tem outro caso de ênclise. Aí você vai tirar esse pronome os daqui e vai colocar aqui. Para os assessorar. Tá vendo que tá para os assessorar? Quando o verbo estiver no infinitivo, não tem caso obrigatório. Eu vou trabalhar isso com mais calma na próxima aula, tá? Então, aqui tanto faz falar para os assessorar, porque o verbo está no infinitivo, como para assessorá-los. Tanto faz. E aqui, o especialista se recorreu, estaria certo, e o especialista recorreu-se, ou seja, essa ênclise não é um caso obrigatório. Vamos para a próxima. Remeteremos em seguida os pedidos que encomendaram-nos. Vamos lá. Você verifica que de novo foi feito ênclise. Então aqui, o que eu quis chamar a atenção? Eu quis mostrar para você que você tem que tomar cuidado quando te derem uma ênclise. Deu ênclise? Faz um pouquinho de cara feia e analisa a palavra que veio antes do verbo. Então aqui, ó. Encomendaram-nos. Olha, quem é a palavra que está atrás do encomendar? A palavra que. E lembra que eu já falei agora para você que a palavra que sempre vai ser uma palavra atrativa. Então, essa ênclise está desautorizada. Eu sou obrigado a falar que os pedidos, os quais, né, são um pronome relativo, os pedidos que nos encomendaram. É obrigatório o uso da prótese. Outra, darei-te o remédio conforme o prescrito. Essa proposição, esse T que foi colocado depois do verbo, está certo ou errado? Essa daqui você fala assim, peraí, professor, foi feito ênclise e você deu um monte de instrução. Deu ênclise e faz cara feia. Eu poderia falar, te darei? Opa, também não pode iniciar oração. Te darei não poderia. Não se inicia oração com o pronome 4. Ah, já que eu não posso fazer a próclise, eu faço ênclise. Quando o verbo estiver no futuro, não pode fazer ênclise. Tá? Quando o verbo estiver no futuro, ou eu faço próclise, mas o te darei não pode, porque eu não posso iniciar uma oração, então eu tenho que fazer a mesóclise. O certo seria falar dar-te-ei. Ah, pessoal, mas ninguém fala isso. No século XIX eles falavam. Se você pegar um trecho do Machado de Assis, um trecho do Zé de Alencar, cair no seu vestibular, provavelmente você vai encontrar. Se bem que você ainda tem o Lima Barreto, que está no pré-modernismo, mas de vez em quando escreve uma mesóclise ou outra. E você vai pegar o Euclides da Cunha, você vai de vez em quando encontrar. Mas depois da Semana de Arte Moderna de 22, o pessoal segurou a onda com esse negócio de mesóclise. Então, essa frase número 3, ela está errada. O certo seria falar dar-te-ei. Dar, hífen, te, hífen, ei. Tem uma peça indiana raríssima que já ofereceram-me muito dinheiro. De novo, você viu uma ênclise. Toda vez que você encontrar uma ênclise, faça cara feia, tá? Aí vem cá, se você colocar o pronome me nesse lugar, que já me ofereceram, estaria iniciando oração? Não.
Ixi, então eu posso fazer próclise. Então vamos analisar a palavra já. A palavra já é uma palavra atrativa? Sim. Então essa frase está errada. A palavra já é uma palavra atrativa por ser um advérbio. Outra, suma-se moleque, essa frase é de um livro, né, Menino de Engenho, né, feito Zé Lins do Rego. Suma-se moleque, de novo foi feita uma ênclise. Posso falar se suma? Não pode. Ah, então eu vou falar suma-se. O verbo está no futuro? Não. Então, finalmente, além da primeira, essa penúltima tem uma ênclise correta. Tá? Na primeira, as duas ênclises estão corretas e agora essa ênclise. Porque não pode falar se suma, devolve o pronome para depois do verbo. Não está no futuro, como o darete ali, que está errado. Perfeito? Então, aí você faz a ênclise. E essa frase do Jorge Amado. Dessa vez me decidi, vou viajar nesta máquina. Como é que você faz isso aqui? Essa proposição está falsa, por quê? Foi feito próclise, você sempre fica um pouquinho mais à vontade. Pô, foi feito próclise, que legal. Porém, se você tirar o dessa vez, a vírgula sai e o me vai ser a primeira palavra da frase e não se inicia a oração com o pronome oblíquo átomo. Perfeito? E essa aqui você vai falar que tem marca de oralidade porque é do Jorge Amado? Sim, você vai falar que tem marca de oralidade, uso coloquial, mas gramaticalmente, pela norma culta, o certo seria falar dessa vez decidi-me. Perfeito? E aqui o último exercício dessa aula. Se ninguém me disse a verdade ou se ninguém disse-me a verdade? Encontrá-la eu vou, a encontrar eu vou. Né? Nada se diz, se fala a respeito, nada fala-se a respeito. Dá uma pausa no seu vídeo e vamos clicar. O primeiro buraquinho vai ficar se ninguém me disse a verdade. A palavra ninguém atrai por dois motivos. Ela é um pronome indefinido e, no caso, também é uma palavra negativa. Provavelmente, se você vai naqueles vestibulares técnicos, como a URGS ou a UDESC, eles vão falar assim, a palavra ninguém atrai a próclise obrigatória por ser um pronome definido. Não vou falar de palavra negativa, não. Outra, agora você já ou letra A ou letra C. Encontrá-la eu vou ou a encontrar eu vou. Cliquei. Não se inicia a oração com pronome oblíquo. Então, se você falar a encontrar, você está vendo que essa vírgula está separando a mensagem do verbo dizer com a mensagem do verbo encontrar. Não se inicia a oração com pronome oblíquo. Moral da história, falsa essa colocação, então eu sou obrigado a fazer a ênclise. E aí o gabarito vem a letra A. Por que a palavra aqui é obrigado a falar nada se fala? Por dois motivos. A palavra nada é uma palavra negativa e a palavra nada é um pronome indefinido. E quando você tiver antes do verbo uma palavra negativa, a próclise obrigatória, um pronome definido, a próclise obrigatória, um pronome relativo, a próclise obrigatória, uma conjunção de oração subordinada, a próclise obrigatória e no advérbio, a próclise é obrigatória. As outras quatro eu vou deixar para você depois dar uma pensada aí em casa. Beleza? Lembra que a próxima aula vem com locução verbal. Já entra um grau de dificuldade um pouquinho maior, mas o que eu pedi no comecinho do vídeo. Essa aula é muito técnica, ela é cheia de detalhes. Então toma cuidado para não se deixar cair nessa troca que você vai ter. Ósculos e amplexos.